na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo agora. Bem-vindos a mais um programa da Juventude, da Superintendência da Juventude. E nós vamos, antes de iniciar, lembrar quem é o responsável do programa da rádio, que é o irmão evangelista Rodinaldo. Ele é presbítero, né? Evangelista. Uhum. O evangelista Rodinaldo Goulart. E nós temos o nosso superintendente, que é o pastor Adriano Isidônio. E nós três somos da Juventude da Sede, e o nosso líder é o irmão Tiago Schmidt Vieira. E eu vou apresentar aqui na minha direita a irmã Jeane. No nervosismo a gente até esquece os nomes. E à minha esquerda a irmã Prisca Benacu. E antes de iniciar e conversar sobre o tema que nós temos aqui, nós vamos fazer uma oração breve, uma oração inicial. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos, ó Pai eterno, porque Tu és Deus, Senhor. Colocamos as nossas vidas entre as Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, de forma simples, mas, Senhor, que essas palavras toquem aquele irmão, aquela irmã que está assistindo, Senhor, esse programa, Senhor, que tenha efeito no coração de todos que vão participar, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos instrumentos entre as Tuas mãos, que nós mesmos sejamos, Senhor, Deus, tocadas por Ti, transformadas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmã Giane, qual é o nosso tema hoje? Temos aqui. Nosso tema que nós escolhemos, pensamos, debatemos, é a batalha na mente do jovem. Nós estivemos conversando com algumas pessoas e achamos interessante trazer. Como nós somos jovens, nós sabemos que há muitos embates, muitas guerras que se passam na mente, muitos pensamentos, muitos ataques do diabo, muitos tipos de pensamentos diferentes que cada jovem enfrenta ao longo da sua vida. E baseado nisso, a gente quis abordar esse tema com alguns exemplos, com alguns depoimentos e com algumas bases bíblicas para a gente poder resolver essa situação baseado na palavra de Deus. Glória a Deus. Baseado na palavra de Deus, a gente vai ler o versículo base que está em Filipenses 4:8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Filipenses 4:8. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema base. E para introduzir o nosso programa, nós precisamos primeiramente conhecer, saber o que é a mente. Porque a gente não pode ter vários irmãos aqui conosco que não conhecem esse conceito, que não tem essa noção do que é a nossa mente. E aqui a gente pesquisou uma definição mais simples, que todo mundo entenderia, que a mente define o estado de consciência, de subconsciência humana. Ou seja, a nossa mente está diretamente ligada ao ato de pensar, de refletir sobre a vida, sobre algumas coisas que nos acontecem. Nós estamos todos os dias constantemente pensando. Então, por isso que é muito importante a gente saber o que a gente está pensando e tirar aquilo que não faz bem. E pensar sobre o que pensando a gente pensa. No que a gente está pensando. E a fase da juventude é uma fase delicada. E, irmã Prisca, o que tu pode dizer sobre o que é a fase da juventude, o que acontece nesse tempo que nós passamos? Na verdade, a fase da juventude, ela é a transição que há entre a fase da infância e a fase adulta, né? Ela fica bem no meio, então é uma fase bem crítica, onde o jovem é confrontado com algumas decisões que ele tem que tomar, coisas que ele tem que decidir e que vão, com certeza, influenciar o futuro dele.
Aquelas decisões que o jovem vai tomar, que ele precisa muitas vezes tomar, que ele está sob pressão das pessoas para tomar decisões, ele precisa tomar as decisões certas, porque todas as decisões que a gente tomar agora terão consequências no nosso futuro. A gente vai colher. Isso, O que é positiva ou interessante negativa. também assim. nessa questão é que o jovem, o que mais interessa nessa fase é o que vai acontecer depois dessa fase. Não é simplesmente o que vai acontecer agora, como a irmã Então a gente Jenny não falou. pode decidir pensando só Sim. agora, Sim. só Sim. no efêmero, só no passageiro. A gente tem que ter um pensamento a longo prazo, né? Sim. E alguns cientistas dizem que essa fase, assim, nessa fase, os indivíduos, os jovens tendem a desenvolver uns pensamentos, uns comportamentos diferentes, comportamentos ligados à desorganização, ligadas a se juntar a um certo grupo de pessoas. A qual eles se identificam, né? Sim, Sim. ele tende a ter Se a gente também... fica com um certo grupo social, né? Sim. Tende a ter algumas disfunções mentais, disfunções sociais. E essa fase é uma fase assim delicada pro Tá ser meio humano. junto com aquela fase complicada da adolescência, né? Sim. Na verdade, o que estamos abordando aqui como jovem é a partir da adolescência até um pouquinho mais tarde, né? Então, nós vamos falar agora sobre o tipo de pensamento que passam pela mente do jovem. Sim. A gente foi fazendo uma pesquisa, né, perguntando para alguns jovens de dar um exemplo de tipo de pensamento que passa pela mente no dia a dia, sem precisar abrir muito, né, muito a vida pessoal, mas o que a gente costuma pensar como jovem. E a gente foi bem acolhidos, né, e eles responderam. E foi bem diferente. A gente encontrou Sim. pessoas com pensamentos e com dificuldades diferentes. Muitas vezes com uma bagagem, né, da infância, que até hoje se encontra numa batalha, né, para vencer aqueles pensamentos. E no meio dessa procura por relatos, por respostas, a gente também teve a ajuda da nossa irmã Valquíria, que está do outro lado da sala, que nos deu essa ideia de fazer alguma coisa que a gente vai mostrar depois. E a Valquíria, a gente está falando agora, ela pode ter toda a vontade, ficar à vontade de abrir o microfone e intervir. Tá bom? E também a gente recebeu uma mensagem, né, de alguém que está reclamando que a gente não perguntou para ela, mas vocês podem interagir conosco através do chat. Então, podem participar, perguntar, dar sugestões. Vocês são bem-vindos, podem interagir com a gente. E aí, Valquíria? Tá. E no meio desses relatos dos jovens, a gente se identificou muito, porque são as mesmas coisas, praticamente as mesmas coisas que todos os jovens passam. Se você não está passando hoje, talvez já tenha passado antes. E se você não passou antes, pode ser alguma coisa que está para vir. Então, todas as dificuldades, todos os problemas aqui na mente, no pensamento, algum problema, algum jovem tem passado. E nós queremos começar primeiramente com um assunto que um dos jovens que a gente entrevistou falou sobre as acusações do diabo. Acusações do diabo referente a pecados do passado, a lembrança da vida que a pessoa teve no mundo. E o diabo não perde tempo. Ele não perde tempo. Toda vez que o diabo tem essa oportunidade de fisgar a mente da pessoa, acusando o que você fez lá atrás. Deus não perdoou, Deus não esqueceu, tu não pode continuar na casa de Deus porque tu tá manchado, tu tá impuro. Ou dizendo que esse pecado é muito grave para ser perdoado, né? Às vezes o inimigo usa esse argumento e tenta convencer a pessoa mesmo que ela pecou e não tem perdão para ela. Mas a gente sabe o que a Bíblia diz, né? Que Jesus lá na cruz levou os nossos pecados. A Bíblia não enfatiza que tipo de pecado. Ele falou, englobou tudo no pecado. Então, não tem pecado grave, não tem pecado menos grave. E Deus joga no mar do esquecimento. Isso. Então, quando vier algum pensamento, pode ter certeza que não vem de Deus. Não vem de Deus porque Deus ele não é como o ser humano que ele vai lembrar. Sim.
Deus, ele realmente perdoa e ele realmente esquece. E a questão também de relembrar diariamente as fraquezas da pessoa. Ah, você tem esse defeito, você tem essa fraqueza, você não vai vencer. Você tem isso, e a pessoa começa a se cobrar diariamente. Mas isso faz que a pessoa, ela perde o foco. Em vez de focar naquilo que Jesus fez pelo sacrifício na cruz do Calvário, a pessoa foca no seu pecado, no seu eu. Ah, eu sou assim, eu sou aquilo. Em vez de estender a mão e pegar aquilo que Deus tem para oferecer, a pessoa se atrasa pensando dessa forma. Na verdade, é isso que o inimigo quer, né? O inimigo quer que a gente foque no nosso pecado, foque em alguma coisa que não seja Deus, que não seja o sacrifício de Jesus. Daí a gente fica perdendo tempo, se remoendo aquela culpa, sabe, que o inimigo lança sempre. Mas, em vez disso, a gente tem que se agarrar à promessa de Deus, que a gente recebeu perdão através de Cristo. E que Deus não vai se lembrar desse pecado. Se Deus perdoa, Ele perdoou para sempre. Ele joga no mar do esquecimento, como a irmã Giane falou. E isso a gente pode vencer num dia, mas certamente Satanás ele vai tentar todos os dias, porque a Bíblia diz que é diariamente, né? É todos os dias, Então, até o fim, a gente vai sofrer batalhas, mas a gente tem que permanecer perseverante. Todos os dias a gente vai ter uma batalha diferente. Quem sabe a gente não vai vencer totalmente um erro, um defeito, um pecado hoje, mas é todos os dias tomando a nossa cruz. Sim. Todos os dias Deus está ali, o Espírito Santo ali nos intercedendo, rogando, né, ao Pai. Jesus também com seu sacrifício, todos os dias está ali disposto a nos ajudar, e nós precisamos todos os dias estar confiando em Deus, mas não vai ser tudo que vai ser de uma hora para outra. E na verdade também Deus faz com que as coisas sejam assim, porque todos os dias nós precisamos estar na presença dele. Sim. Imagine se a gente vencesse tudo hoje, o surgir um pecado, venci. Então amanhã eu não preciso mais de Deus, sou perfeito. Não seria Exato. de Deus, O merecimento seria não da seria. pessoa mesmo, pelo próprio esforço. Eu me sentiria todos os dias assim, não preciso de Deus. É para que a gente dependesse Não. dele. Né? Exatamente. E o segundo ponto que nós tivemos desses relatos é sobre os pensamentos sobre as ofensas que as outras pessoas nos fazem. Às vezes são ofensas que foram feitas há muitos anos, por algum membro da família, por algum amigo. São coisas que ficam no nosso coração. Às vezes é aquela coisa, eu não levei pro coração. Sim. Mas a pessoa fica anos e anos lembrando e remoendo a mesma ofensa, Então a pessoa não perdoou de verdade. Então o diabo também ajuda a pessoa a remoer aquela coisa. Aquele sentimento de vitimismo começa a nascer nele. Eu fui injustiçada, eu fui assim assado. O que é interessante é ler aquele livro, A Isca de Satanás. Na Isca de Satanás, eles desenvolvem bastante essa área da ofensa. Só para deixar uma dica para quem está com algum problema nessa área de mágoa. E não é porque talvez na situação a gente tenha tido razão, a gente realmente foi a vítima. Não é por isso que a gente vai guardar, porque isso nos faz mal. E piora quando, nesse meio tempo que a pessoa está pensando, sem parar sobre essa ofensa, a pessoa acha um jeito de preparar alguma vingança. Sim. A gente acha pra piorar, são pessoas do mundo que agem assim, mas não. Às vezes, dependendo da ofensa, a pessoa tende a pensar sobre a vingança. Pode falar. E humanamente falando, nós somos assim, o ser humano é assim. Ele tem aquela coisa, alguém lhe fez alguma coisa, chateou a pessoa, o que ela vai pensar, se ela não tiver o Espírito Santo, o que ela vai pensar vai ser, eu quero me vingar. Eu não mereço que ela me trate assim, essa pessoa me trate assim, então eu vou me vingar. Ou até, às vezes, é até inconsciente que a pessoa quer se vingar. Mas daí o Espírito Santo em nós nos leva a reagir diferente. Mas uma coisa que é muito importante nesse processo de vencer a mágoa, de vencer esse exemplo que a gente deu, é que a gente precisa querer. A pessoa que está sofrendo isso tem que querer perdoar, querer, porque Deus não vai agir se a pessoa não quiser.
Deus não vai agir. Deus está pronto para agir para quem quiser que Deus haja. Deus sempre entra pela brecha que a gente abre. Se a gente permanece com o coração fechado, nós vamos ficar nesse mesmo caminho. E quando a gente vê, quando a gente guarda a mágoa, a gente está dando a permissão ao inimigo a continuar a trabalhar nessa área, a continuar a aumentar esse sentimento, talvez, de mágoa, de vingança, de ódio, essas coisas. Que às vezes a gente até olha e acha que, eu não estou guardando de uma maneira intensa, aquilo nem está sobressaindo, talvez, no meu pensamento, na minha memória, mas aquilo, de uma hora ou outra, se aquilo estiver ali, aquilo vai, em algum momento, vai surgir uma oportunidade de vingança. E eu lembro quando Davi teve a oportunidade de se vingar de Davi, mas aquilo, de Saul, aquilo estava nas mãos de Deus. Era Deus que iria agir, e é Deus que vai agir nas nossas vidas. Se for necessário alguma ação de justiça, é Deus, não é a partir das nossas mãos. O nosso papel é negar a nós mesmos. Isso. Negar aquilo. E Deus vai nos purificar e deixa nas mãos de Deus. Glória a Deus. E um dos pensamentos também dos assuntos que eles levantaram, os irmãos levantaram, são dúvidas sobre estar ou não seguindo o caminho certo. O jovem com quem a gente falou, ele falou sobre a questão da escola, a pressão que ele sente na escola, e essa pressão leva ele a pensar assim, diariamente, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tão certo assim, se meus amigos podem fazer isso, podem fazer aquilo, se meus amigos me discriminam por alguma coisa porque eu sou crente, será que vale a pena tudo isso? Eles são felizes e eu aqui todos os dias no aquele sofrimento, mortificando a carne. Eles saem para festas, eu vou para a igreja, eu estou na consagração. E esse pensamento não é muito comum. Por mais e também por se sentir diferente, né? Sim. Geralmente tu vai ficar mais isolado, porque a maioria vai andar num caminho mundano. E não é só na escola, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, na vizinhança. E é esse quadro que o diabo pinta, né, para vários jovens, assim, dizendo, quando tu tá no mundo, tu tá livre. Mas é o contrário, quando a gente deixa a nossa vontade se cumprir, a gente é escravo da nossa natureza, é escravo dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Mas quando a gente submete a nossa vontade a Deus, aí sim, a gente crucifica a nossa vontade, mas a gente vive o que Deus tem para nós. E tudo que vem de Deus é bom. Então, as coisas boas de Deus, que Deus tem para nós, a gente vai viver. Mas, às vezes, o inimigo tenta convencer o jovem que aquilo que... o fato de crucificar a sua carne, de crucificar a sua vontade é uma coisa louca, uma coisa que não tem lógica, sabe? E vai contra, muitas vezes, as emoções daquela fase da vida, da juventude, de perceber coisas novas, de oportunidades que o mundo oferece e que, se for olhar pela palavra, o caminho vai ser morte. Às vezes eu lembrei de Eclesiastes, para a gente lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais venha dizer, imagina, eu olho para trás e vejo, não tenho neles contentamento. Por quê? Porque foram momentos que lá atrás, na mocidade, tomei decisões erradas. Me deixei levar por pensamentos mundanos. Foi atrás de uma falsa alegria, uma falsa felicidade que o mundo pinta, como hoje foi falado no culto, uma falsa alegria que o mundo pinta pelas redes sociais, mostrando uma vida perfeita. O jovem olha isso e fala, será que eu preciso fazer todo esse sacrifício? A nossa carne nos ajuda, às vezes, a pensar em alguma coisa, será que eu não preciso provar um pouquinho para ver se é ou não é? Aí que tal quando a pessoa decide provar alguma coisa do mundo para ver se vai combinar com ele ou não, pode ser um caminho sem volta. Geralmente. Pode ser um caminho sem volta. Geralmente. O quarto conceito de pensamento é pensamento sobre ser discriminado, sobre discriminação. Uma coisa que afeta quase todo mundo. Todo mundo. E o que vocês têm para dizer sobre esse assunto?
Por exemplo, em algum ambiente, a gente, como somos cristãos, nós vamos falar do ambiente da igreja. Alguém, por exemplo, que vem de outro lugar e chega numa congregação qualquer e algum momento se sente discriminado, se sente sozinho. Não consegue se fazer parte daquele grupo. Um dos relatos que a gente teve foi de que um irmão estava se convertendo, pelo que eu lembro, era recém-convertido, e existia um grupo dentro da igreja, um grupo fechado, e ele gostaria de pertencer, porque nós somos uns indivíduos que precisamos viver em sociedade, nós precisamos nos comunicar, e para não ter amizades no mundo, a gente procura os nossos irmãos. E naquele momento, o nosso irmão buscou... Ele sentia rejeitado. Ele se sentiu sozinho, e ele achou que ele encontraria amizade. E aí ele se deparou com um sentimento faccioso dentro da própria igreja. E ele não se sentiu aceito, ele sentiu que o grupo estava fechado. E aquilo levou quase ele a se desviar, né? Até que Deus preparou alguém ali no meio da trajetória para ele ter uma amizade. E às vezes a gente não pode esquecer que esse pensamento de discriminação, muitas das vezes pode ser algum real que a pessoa está enfrentando, uma coisa que as outras pessoas mostram claramente que ele não faz parte do grupo. Mas no outro lado da moeda pode ser alguma coisa que acontece na mente da pessoa. Por ter algum complexo, a gente vai falar isso depois, por ter algum complexo, alguma coisa, alguma rejeição da pessoa mesma. A pessoa acha que todo mundo está rejeitando ele. Por exemplo, se alguém passou e não cumprimentou ele, ele já acha que não, elas não gostam de mim. Esse pensamento constante. Daí, isso acho que todo mundo já teve uma história para contar. Geralmente, por exemplo, quando a gente veio da Guiné pro Brasil, se deparar justamente com os gaúchos ainda. De uma igreja tradicional, uma igreja que a gente praticamente fazia tudo junto, assim, juventude toda. E a gente chega aqui e acontece alguma coisa que sai fora da nossa rotina, porque a gente saiu de um ministério liberal para o Ministério Restauração. E de uma cultura para outra cultura. Foi, assim, de uma forma muito mais difícil para nós, dos dois lados. E a gente às vezes passava por dificuldade, também no idioma que a gente não falava. Então, se sentia muito, muito sozinha, assim, no início, até a gente se envolver com as atividades e tudo. Mas é um sentimento muito, muito doloroso, muito doloroso. Para quem passou por isso, a pessoa sabe do que a gente está falando. A vontade de voltar foi muito grande. A vontade de voltar, nos primeiros 3 meses, a vontade de voltar foi muito grande. Até que Deus nos ensinou que a gente precisava se desvincular de algumas coisas para poder continuar a nossa jornada aqui. Abraão, sai da continente. A gente fez que nem Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma outra terra que Deus nos chamou. E o outro assunto que é muito importante, os complexos. Os complexos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos algum complexo, que seja físico, mental, que seja questão financeira, que seja... Deixa eu ver. O que seja alguma limitação física, alguma limitação intelectual, uma questão de comparar-se com os outros. Todos nós tivemos esse tipo de complexo. E esses complexos nos impedem de avançar. Geralmente, por exemplo, se eu tenho que fazer alguma atividade na igreja e que eu me acho incapaz de fazer porque eu não sei falar, eu não me desenvolvo bem na oratória, eu preciso dar uma palavra de oferta, por exemplo, eu acabo me acanhando no meu lugar, eu acabo me escondendo no meu cantinho porque eu não sei, eu considero porque pode ser uma coisa que não é real, que é imaginária também, como falamos antes. Eu posso achar que eu não sei falar, então eu vou fugir daquilo que Deus tem para mim. Deus me chamou para alguma coisa e por causa desses complexos eu não consigo fazer. Eu retenho a capacidade que Deus colocou no meu coração. Eu não sei falar direito, eu tenho vergonha, eu sou feio, eu tenho um defeito físico, eu sou baixo, eu sou mais gordinho, eu sou muito magro.
Ou algumas pessoas até na questão financeira, que é um outro extremo. Eu não tenho nada, então por isso que eles não se aproximam de mim. Eu sou pobre, eu não tenho tantas coisas que o fulano tem. Muitas vezes não é verdade. É uma coisa da mente da pessoa. É por isso que a Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. São pensamentos que, de repente, alguma coisa aconteceu e você acha que todo aquele acontecimento é contra ti. Pode ser qualquer coisa assim, aleatória. Tu acha que você, por exemplo, duas irmãs conversando no canto e assim, olhando pra ti, porque a pessoa tá lá, tem olhos, enxerga, e você acha, elas estão falando de mim. Elas estão mexendo a boca. Elas estão falando de mim. Elas olharam na hora que... As duas olharam ao mesmo tempo, estão falando de mim. E isso, pra quem, por exemplo, é muito introvertida, a pessoa vai se sentir muito mal. Comparado a uma pessoa que é extrovertida, né? Isso também leva àquela questão de autodesprezo. Eu me desprezo porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. Então, não sei fazer nada. Por exemplo, alguém me elogia... Eu paro ali e eu não faço. Eu tento me melhorar também. Às vezes a gente realmente tem alguma dificuldade, tem uma incapacidade, mas a gente tem outra área para melhorar que pode sobrepor aquilo, ou a gente tem que melhorar aquilo mesmo. E a gente não pode ser perfeito em todas as áreas das nossas vidas, não pode esquecer isso também. Não pode se colocar numa condição sempre de vítima e culpar somente os outros. E a maioria do tempo as dificuldades vêm para nos tornar melhores, pessoas mais fortes, pessoas que... Desenvolver. Isso, pessoas que vão em cima do problema para tentar, com a ajuda de Deus, né, para tentar fazer o melhor que ela pode. A primeira coisa é reconhecer o estado que tu tá atual. Independente de tudo. Reconhece e começa a melhorar a partir daí. Se a gente não reconhecer, a gente nunca vai essa área de complexo, o que eu tenho observado pela minha própria vida, a gente não vai conseguir resolver esse problema enquanto a gente colocar a culpa nos outros. Nunca vai vencer se toda a hora os outros que fazem, os outros que agem assim. A gente tem que para tudo e começa a focar em ti. O que eu estou fazendo que está me levando a ter esse complexo? O que eu estou fazendo no momento que eu me sinto mal? No momento que eu acho que o fulano não gosta de mim? O que eu tenho que melhorar na minha vida? O que eu tenho que consertar na minha vida? Mais tarde a gente vai falar sobre a ação de Deus em nossas vidas dentro dessa realidade. Último pensamento? É do medo, o medo do futuro, entre aspas, ansiedade. Ansiedade é uma enfermidade, uma doença universal hoje em dia. E nesse momento a gente quer falar sobre a ansiedade referente ao nosso futuro. O que vai acontecer no futuro, o que Deus tem para mim no futuro. Aquela preocupação excessiva, o que eu vou ser no futuro? Eu tenho que fazer alguma coisa hoje para que influencie o meu futuro. E quando a gente foca sempre no futuro, se preocupa sempre no futuro, fica pensando toda hora no futuro, a gente perde o quê? A gente perde todo o nosso presente. A gente esquece de viver o presente para se focar somente no futuro. A gente esquece de ver as coisas boas que Deus está nos apresentando naquele momento. Por quê? A Bíblia diz que o futuro, ele cuida. Do nosso futuro, Deus cuida. A gente não pode esquecer disso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele... Quando começa esses pensamentos, aquele pensamento acelerado, meu futuro, vai acontecer alguma coisa amanhã. As pessoas estão te pressionando. Eu tenho que fazer isso, aquilo. A gente tem que lembrar que a gente não tem controle de nada. É importante que às vezes a ansiedade vem em decorrência de uma posição certa que a gente está tomando, por exemplo. Eu preciso pensar no futuro. Já é diferente de quem não pensa no futuro. A gente pensa no futuro, mas ele vem de uma forma negativa. Tu fica ansioso. E nem tudo a gente vai saber. Quando Abraão saiu, Deus não mostrou o caminho para ele inteiro. Foi aos poucos ele foi vivendo. Aos poucos ele quase perdeu o filho. Aos poucos ele foi sendo provado. Então, nem tudo Deus vai mostrar o plano ideal, Deus vai mostrar e escancarar pra gente. A gente vai ter que ir vivendo dia após dia. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente vai vivendo
um dia após o outro. Todos os dias a gente vai colocar diante de Deus e perguntar: Sim. o que o Senhor tem pro dia de hoje? O que eu tenho que vencer hoje? O que eu tenho que me preocupar com hoje? Eu não tô enxergando E que branco. nosso pensar do futuro também seja para tomar boas decisões e organizar a nossa vida. Não para ficar com aquela coisa, eu preciso ter controle, eu preciso ter controle. Não. Não, o controle tá na mão de Deus. Se organizar e deixar o controle nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua vida. estatura? Não vai adiantar nada. Porque a Bíblia diz isso porque, de fato, a gente não pode mudar nada da nossa vida se preocupando ou não se preocupando. A gente não muda nada da nossa vida. Então, é melhor confiar em Deus e deixar as coisas... a gente acaba tomando uma decisão errada Sim. e vai ter uma consequência E é ruim, verdade. Sempre que a gente fica ansioso, a gente tem mais probabilidade de tomar uma decisão errada. Sim. Umas pessoas, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que se suicidam, É. tem pessoas que compram Sim, para depois com se facilidade. arrependem, imediatamente se arrependem. Uhum. Tem pessoas que se jogam nos vícios, né? E até pessoas que têm insônia por causa disso. Não dormem porque que não ficam conseguem pensando. dormir. Que a mente deles não consegue descansar, não consegue parar, tá sempre em ação. Acelerada. E agora a gente vai passar os relatos de 4 pessoas que a gente que entrevistou, perguntou. A pergunta foi a seguinte. Foi a seguinte. Que pergunta foi a Giane? Que pergunta foi, Irmã Giane? Quais são os pensamentos que geralmente passam na mente, né? Deles, eu não sei se... Nem todos foram jovens, né? Sim, que a gente vai ter uma surpresa de alguém que já foi jovem, né? Mas quais são os pensamentos pode que escolher limitam? qualquer... Sim, qualquer um. Bom, Kainan, nos conte em algum momento específico ou que passou na sua mente pensamentos que te levaram a se sentir inferior ou pensamentos negativos. Pensamentos de meu próprio foi que eu me senti inferior por causa que eu me sentia uma pessoa triste, uma pessoa que ia ser desprezada, uma pessoa que um dia talvez ninguém iria compreender a situação de Deus ser cristão, uma situação complicada, mas que nesse momento Deus me deu graça e consegui enfrentar a dificuldade, até mesmo na minha saúde, e ainda mais do que minha saúde, a minha vida é os dias a dias. Pelo relato do irmão João. Eu tive bastante problema na minha mente, na minha autoestima, porque quando eu era criança, eu não me lembro a idade certa, eu sofri um acidente de bicicleta, o que resultou numa atrofiação nos músculos da minha perna esquerda. E com o tempo também eu comecei a desenvolver estrabismo. E isso afetou muito a minha autoestima, porque eu tinha que me esforçar para fazer coisas que as pessoas faziam normalmente, o que às vezes geravam perguntas, questionamentos e o que me deixavam bastante para baixo. E com o tempo eu acho que isso é uma coisa que a maioria dos jovens também sofre, mas eu especificamente comecei a me comparar com meus amigos, com as pessoas da minha volta, porque eu achava que eles não passavam o mesmo tipo de dificuldade que eu passava, as mesmas lutas que eu, por conta da minha condição e outras questões da mente, questões de pensamentos. E eu pensava que a vida deles era mais fácil e melhor que a minha. E essa foi uma guerra que durou bastante tempo, muito tempo. Ali, até os meus 17 anos, hoje eu tenho 20 anos, durou até os meus 17 para 18. Mas graças a Deus, com o tempo, com bastante dedicação, fisioterapia, uma cirurgia ocular também que eu fiz, e irmãos que me ajudaram, né? Irmãos que eu pude contar, pessoas, amigos de verdade, me ajudaram com o tempo, e hoje, graças a Deus, eu sofro muito, muito menos com isso, e acredito que daqui para frente eu vou melhorar bastante ainda. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. O que nós percebemos, o que a gente conversou sobre os complexos foi a situação do irmão João. Ele teve alguma limitação física por causa de um acidente e isso acabou que travando ele na sua vida diária. E ele acabou vivendo uma vida de comparação com outras pessoas que eram pessoas fisicamente normais, que não tinham passado por acidentes. E ele ouviu comentários também que afetaram, os comentários também de outras pessoas que não ajudaram ele a melhorar e só pioraram o pensamento que ele já tinha sobre ele mesmo. A visão negativa que ele tinha criado sobre ele. E hoje a gente vê que depois que Deus encontra a pessoa, quando Deus trabalha na nossa mente, a gente começa a entender que somos assim porque faz parte da vida. Deus nos quis assim. Deus quis assim. E a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a reagir ao nosso próprio pensamento. E a gente vê que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, né? Talvez por alguma situação a gente não entende o porquê que Deus permitiu essa situação. Mas como Deus é perfeito e Ele torna coisas ruins para nosso bem, para glorificar o nome dEle, a gente tem que entender que por mais que a gente passe por coisas, sempre o nome de Deus vai ser glorificado. Sempre Deus vai tornar essa situação algo bom para nossas vidas. Deus tem um caminho no meio da tormenta. Isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora a gente vai falar sobre a reação. A gente vai falar um pouquinho da questão do temperamento. Porque nos estudos, nas pesquisas que a gente fez, a gente viu que cada temperamento reage diferente aos dardos inflamados do diabo. Ao complexo, por exemplo, todo tipo de temperamento tem algum complexo, algum medo, alguma ansiedade, algum pensamento sobre discriminação, alguma dúvida sobre estar ou não seguindo um caminho. Mas cada temperamento, cada pessoa com algum temperamento reage diferente. Sim, recebe as informações dos acontecimentos ao redor dela de forma diferente. Uns absorvem, outros Tem facilidade não absorvem e esquecem rápido. Uns reagem rápido e esquecem rápido. Outros não reagem na hora, mas guardam e um dia vão reagir. E para quem não sabe o que é temperamento, o temperamento é um conjunto de traços psicológicos e morais que determinam o modo de ser, o modo de agir de alguma pessoa. E alguma pessoa pode achar, como se chama isso? Astrologia? Alguma coisa? Esqueci o nome. Astrologia. Sobre astrologia, mas não. É uma questão totalmente psicológica. E a psicologia dividiu em quatro temperamentos. Temos o temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, o temperamento colérico e o temperamento fleumático. A gente está tentando falar um pouco rápido para conseguir falar tudo antes do tempo. E como que o sanguíneo reage? Vamos perguntar para a Prisca. Uma sanguínea. Vamos perguntar para a irmã Prisca, que é uma sanguínea. Como que o sanguíneo reage a uma ofensa, por exemplo? O sanguíneo, na verdade, quando uma pessoa chateia um sanguíneo, até que no momento o sanguíneo leva em consideração, mas não demora muito. Depois a pessoa esquece, o sanguíneo esquece e segue a vida. Então, comparado aos outros temperamentos, o sanguíneo é o mais leve, que não absorve muito. Ele pode até, na hora, assim, reagir de uma forma que ele recebeu com aquela isso, situação. mas depois passa. Ele pode discutir, Reagir com ele pode impulsividade reagir na hora. impulsividade. Mas Ele vai depois esquecer. esquece. E por ser uma exatamente. pessoa E vai otimista. retornar a amizade com a pessoa tranquilamente. de boa. Diferente de outros temperamentos que a gente vai falar depois. E como o sanguíneo é uma pessoa muito otimista, ele vê o bom em todas as coisas. Então é difícil para ele enxergar o mal em alguma ação de alguém. E é difícil que esse mal se torne uma ofensa que seja diretamente ligada a ele. Ele vai considerar que não é para ele, porque é como uma coisa superficial que passa e já cai. Sim. Não fica grudado no sanguíneo. E o colérico, no caso, como eu não tenho ninguém assim, do meu convívio em casa colérico, eu particularmente não sei muito bem como o colérico reagiria numa situação de mágoa,
como o colérico pensa, como a mente do colérico funciona. Ele é igual ao sanguíneo, ele Só que ele é geralmente mais vai reagir de forma mais impulsiva fogo. também. Mas ele também tende a guardar. Sim. E se vingar em Uhum. E É o mais colérico, vingativo. O pecado assim maior do colérico seria a vingança, a falta de tolerância. Tem uma com colérica aquilo- que tá- Tem uma colérica do outro lado da tela. E como o colérico que tem um pouca facilidade de perdoar, ele tende a pensar bastante em ofensas que são feitas contra ele. E nesse pensamento ele tende a preparar alguma vingança contra a pessoa que fez. Então fica aquela coisa remoendo, por que ela fez isso? Porque o colérico não tolera que alguma coisa seja feita contra ele. Contra ele. E Porque geralmente eles tendem a achar que ele faz tudo muito bem feito. sim, Então, perfeito. quando algo Um ser é- perfeito. E às vezes Ele realmente é muito alguém pode se bom perguntar. nas coisas que faz. Desculpa. Alguém pode se perguntar por que a gente está falando de temperamento? Porque quando a gente sabe o seu temperamento, a gente tem facilidade de se entender, E de lidar com outras de entender as nossas reações. Por que a gente está reagindo dessa forma numa certa situação e o outro não está reagindo dessa mesma forma? Às vezes a pessoa pode pensar até que ela tem um problema, mas não, é do temperamento da Pode pessoa. achar que o outro não Então, entende ela, mas eles são diferentes. exato, então é bom conhecer o seu temperamento, até porque quando a gente vai orar, a gente já sabe as nossas fraquezas, a gente já sabe o que, Deus, eu erro muito nesse ponto, então eu preciso da tua ajuda nesse ponto. O meu problema, por exemplo, não vai ser o mesmo problema da Graça, porque a gente não tem o mesmo temperamento, então as nossas orações que a gente Referente a vai essa referente à transformação não vai ser as mesmas orações. Na verdade, a gente aprende a lidar com os outros, Com o né? próximo, sim. Entender? A gente consegue entender a reação do outro e não levar isso, por exemplo, se eu sei que ela é sanguínea e toda hora que eu fizer alguma coisa ela vai agir com impulsão, eu já sei na minha mente que essa impulsividade é porque ela meio que não tem todo o controle sobre isso. Então eu consigo entender e me acalmar, entender que não é uma coisa que foi feita para me ofender. E o melancólico, como o melancólico pensa, como que o melancólico recebe a vida, recebe os pensamentos, como a mente do melancólico É funciona? o que mais pensa. Como boa melancólica, tento responder. Pensa e guarda, né? É o que mais pensa, é uma esponja, ele absorve tudo. Tudo fica E guarda. impresso nele, e guarda, e às vezes tende a ser vingativo. E por ser pessimista, Ele não reage naquela hora, então muito cuidado aos coléricos. os melancólicos. Que os melancólicos talvez não vão reagir naquela situação. Melancólico que ainda não foi transformado por Deus, porque eu sou testemunha que Deus transforma temperamento, transforma as pessoas. É a E natureza Deus não humana. quer tirar esse temperamento de nós, mas Ele ajusta o nosso E temperamento. falando do pensamento, por exemplo, quando um dardo é lançado na mente de um melancólico, aí a gente... Como é que ele reage? Ele tende ao vitimismo, assim, eu tô sendo injustiçada. E fica aquela coisa, como o melancólico tende a se autocriticar recorrentemente, ele passa a vida se Isso é autocriticando. bom e é ruim, E é- mas é bom e em ruim. todo momento ele vai achar que ele nunca Está consegue no fazer nível. algo melhor, nunca Sim. vai ser, ou nunca tá perfeito. Sim, e Algum projeto para ele colocar por adiante, ser ele se estagna. perfeccionista também, né? Sim. E como ele já se critica, quando uma outra pessoa traz mais crítica Críticas. contra ela, daí fica um peso maior sobre o melancólico. Sim. Então, ele se Porque arrasta tudo que alguém praticamente. fala, tudo que as pessoas falam, o melancólico vai estar Considera. sempre pensando, ele vai Considera. sempre considerar. Por mais que ele não fale, ele vai estar sempre pensando. Por mais que Tudo ele que as saiba pessoas que ele não falarem, age assim, ele vai sempre considerar. pensar. Sim. E vai ficar por um tempão guardando. E, por exemplo, observando. essa característica é muito diferente do sanguíneo. O sanguíneo, pelo menos, sendo sanguíneo, quando alguém fala alguma coisa, eu penso até para ver se realmente é verdade. Daí eu começo a pensar, mas se eu vejo que não, O otimismo não é isso, ajuda na que eu já rejeito o pensamento, continuo minha vida. Não, Então, o melancólico vai ficar analisando, será que é? Será que não é? Será que Uhum. é? Se for, é por causa disso. Sim, Se não começa for, a é analisar fazer- toda a vida, né? Tudo. E E, tende é a levar- criticar a pessoa ainda que falou. E o fleumático, que é o mais tranquilo dos temperamentos. Ele é até parecido com o sanguíneo. em O algumas fleumático, situações, né? ele Só mais dificilmente introvertido. se deixa abalar pelas situações da vida. Dificilmente. Justamente guarda. Então, Neutro, né?
dificilmente guarda, a menos que a situação seja recorrente, todo dia a mesma coisa. Ele tende a, alguma hora, se cansar e agir de uma forma, sair do comum dele, se cansar e reagir como se fosse um sanguíneo. E falando de pensamento, por exemplo, um dardo que vem na mente de um fleumático, por exemplo, o diabo diz que tu não vai conseguir fazer o que... Tu não vai conseguir, tipo, por exemplo, tu não vai conseguir pregar. E a pessoa se conforma àquilo. Por quê? Porque o fleumático... Geralmente ele é muito procrastinador. E geralmente porque o fleumático se conforme muito a um ambiente. Ele se... Oi? Sim, com a situação. Sim, com a situação. E por isso que o fleumático tem dificuldade de sair da zona de conforto. Ele gosta de ficar no conforto. Para o fleumático sair da zona de conforto, tem que ter sempre alguém pressionando, empurrando, faça. Ou ele vai ter que identificar isso na vida dele. Sim, para poder mudar e orar sobre isso. Por isso que a gente está falando exatamente de temperamento aqui. Se vocês identificar eu vou dizer, uma falha na sua forma de reagir, está na hora de detectar e colocar isso diante de Deus. Deus, eu sou assim, e eu preciso mudar nessa área. E Deus atende as nossas orações. Não, tu quer acrescentar alguma coisa? Tá maravilhoso, gurias. É como conversávamos ontem, né? Sim. Então, cada temperamento, ele é susceptível aos dardos que vêm de encontro ao nosso pensamento de uma forma diferente. Mas todos eles são capazes de se proteger de alguma forma, né? Então, cada pessoa que se conhece bem, que entende o seu temperamento, ela pode batalhar de uma maneira diferente. O sanguíneo não absorve, ele absorve, mas da mesma maneira, assim, ele já esquece. Que coisa maravilhosa o sanguíneo nesse quesito, né? O colérico não, o colérico tende a explosão. A explosão, mas talvez até lutar com o pensamento, sabe? Lutar com o pensamento, assim, insistir com aquele pensamento. Alguma coisa nesse sentido. Um colérico pode falar com mais propriedade, né? Porque eu não sou colérico, que nem a Prisca falou. O melancólico, eu acho que de todos é o mais susceptível. Porque pensa demais. Muito pessimista. Porque pensa demais. É demais. Eu, como sou sanguíneo melancólico... Passa metade da vida pensando, né? Confirmo isso aí. Isso é uma verdade absoluta, né? E o fleumático tem essa questão do... Ele é mais estável sentimentalmente falando, assim. Né? Ele é mais estável, assim, até a figura assim do fleumático, ela é meio sem expressão, né? Se vocês repararem, né? Isso é muito interessante. Pode estar caindo o mundo, pegando E o fleumático tá assim, ó. Eu posso nominar aqui no administrativo irmãos que são, assim, figuras emblemáticas de cada temperamento. A gente pode nomear. Eu posso nomear, por exemplo, os irmãos que gostam do assunto, já conseguem na mente, assim, lembrar de pessoas que têm um temperamento muito fidedigno, assim, ao que as irmãs estão trazendo, né? Então, é um assunto para uma outra programação, porque é um assunto muito rico. Seria bom até trazer, assim, convidados, né, que possam falar com propriedade. Convidados assim, de cada temperamento. Exato. E um debate, uma discussão, né? Porque eu acho, assim, imprescindível a pessoa conhecer a si mesmo para conhecer as demais, né, gurias? Eu não sei vocês. Isso ajuda muito na questão do relacionamento interpessoal, né? Sim, porque muito. se a gente se compreende, a gente consegue compreender as demandas dos outros. E isso é muito precioso, né? Tanto na igreja quanto fora da igreja. Obrigada, irmã Val. A gente vai passar os 2 últimos vídeos antes de finalizar o programa. Se eu for falar da minha juventude, na verdade, eu não passei na igreja. Mas quando eu me converti, eu ainda era muito jovem e eu cheguei do mundo com uma bagagem muito grande. Além de que eu, por rebeldia, eu acredito, né, por desobediência aos meus pais, eu tinha um namorado, engravidei. E quando eu me converti, então eu tinha um filho. Cheguei na igreja e eu olhava para todas as jovens e eu via santidade. Eu achava que todas elas eram santas e eu era pecadora ali. E isso começou a gerar em mim um complexo de inferioridade muito grande.
E o diabo, aproveitando dessa oportunidade, era seta a todo momento, né? Para que eu saísse, porque eu não era digna de estar ali. Hoje, claro, o tempo passou, a gente tem uma certa maturidade, a gente vê nitidamente que o diabo ele começa a trabalhar nos teus pensamentos, nas tuas emoções, para que a gente venha desistir do projeto de Deus. E eu lembro-me que eu ia aos retiros e a liderança começou a me apoiar. Deus começou, usou a irmã Gladys, um dia eu estava no retiro, a juventude lá cheia da glória de Deus, eu estava naquele cantinho, porque a tendência do jovem, ele é se retirar, ficar num cantinho, mas Deus revelou a ela que eu tinha aquele complexo, então ela começou a orar por mim, e posteriormente foi a irmã Anaide também, esposa do pastor Antônio, foram duas servas de Deus que oraram, e eu senti uma libertação. Porque aquele pensamento, ele desapareceu. Amém. E aí começou uma ação do Espírito Santo. E eu vejo então que é muito importante eu estar compartilhando com os jovens essa experiência, porque muitas vezes as moças, elas vão chegar na igreja com uma bagagem do mundo. Sim. E o diabo pode colocar isso. Aí tu começa a guerrear os teus pensamentos, a nossa mente. Então nós temos que ter essa convicção. As coisas passadas ficaram para trás, exatamente, passaram. E agora tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então nós temos que resistir a esses pensamentos e seguir em frente o projeto que Deus tem para a nossa vida, viver aquilo que Deus tem. Paz, Senhor, nós estamos escutando essa noite. Vou relatar o que afetou minha mente foi logo quando eu me converti, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu me lembro que quando eu me batizei tinha uns jovens na igreja, daí isso me afetou muito na época que eu tentei entrar naquela roda deles, né? Daí como eu não consegui entrar naquela roda, eu vi que aquela roda deles estava meio fechada, né? Porque quem sabe naquela época eles não tinham uma maturidade de abrir a roda para receber os jovens, receber os irmãos, né? Quem sabe os irmãos estavam um pouco desfocados de ganhar a alma, ser usado por Deus, por um novo convertido que recém estava entrando, por mais que eu tinha me criado na igreja, mas recém era meus primeiros passos na fé com 15 anos. Então aquilo me afetou muito, que eu tentei entrar naquela roda deles e eu vi que eles não abriam espaço para mim. Daí naquela época, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu peguei e fui pro meu vizinho, que era mundano, né? Daí isso me afetou muito a minha mente, que eu quase... Já recém tinha entrado, eu quase já nem continuei mais na igreja. Daí pela misericórdia de Deus, Deus salvou o meu vizinho mundano, né? Que eu comecei a ficar amigo dele em vez de ficar amigo dos irmãos da igreja. Daí nesse meio tempo, eu mesmo estando meio conversando com aquele ímpio mundano lá e não consegui ser amigo dos irmãos da igreja, estava amigo agora do ímpio, que era meu vizinho. Daí eu comecei a pregar para ele a palavra e Deus salvou ele, né? Comecei eu meio fracão, recém tinha entrado na fé, comecei a pregar para ele, ele veio a se converter, e ele se converteu, e na conversão dele, Deus salvou ele, e eu vim ser amigo dele, ele veio ser meu amigo. Daí nós ficava até as 3:30 da manhã. Deus supriu aquela amizade que estava faltando, né? Deus salvou ele através da minha vida, logo assim quando eu me converti. Glória a Deus. E ali Deus me deu um amigo, né? E até hoje nós somos amigos com ele. Então, nessa amizade que eu não consegui, logo quando eu entrei, que me afetou na minha mente, Deus me deu um amigo que, por misericórdia, levantou um amigo e eu fui recuperado nessa parte. E quase me desviei da igreja por causa dos irmãos que não souberam me receber, né? Mas Deus teve misericórdia e salvou o meu amigo ímpio, mundano. Né? Amém? Era esse o relato que eu tenho. Amém? Glória a Jesus. Então, diante de todos esses relatos edificantes, como vencer nessa batalha da mente? Como que a gente pode vencer nessa batalha? Vamos ler o versículo de Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente, uma parte que grifamos é renovação da vossa mente. O que é renovar? É voltar ao estado de novo.
Então, não temos essa capacidade, nem o poder de transformar nós mesmos, não temos capacidade de ter influência sobre a nossa mente. A voltar o estado original que o pastor Humberto tanto prega. Não temos essa força, essa capacidade, mas temos alguém que consegue colocar em nós a mente dele. A mente dele. E como que podemos chegar a essa renovação? É buscando a Deus. Ter uma vida constante de busca. Mergulhar em Deus. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles vêm muitas vezes de coisas que a gente vê, que a gente ouve, com quem a gente fala. A gente vai ficar pensando a respeito disso durante o dia. A não ser que tenham setas do diabo de coisas que não aconteceram. Mas o que a gente alimenta a nossa mente, qual é a leitura, qual é o podcast, quem sabe que a gente ouve, se a gente costuma ler a Bíblia, se a gente costuma ouvir a Bíblia, ouvir falada, se a gente costuma ouvir uma mensagem, uma pregação. Muitas vezes a gente reclama que a gente fica com pensamentos limitantes ou pensamentos do diabo, mas a gente vai lá e ouve, ou a gente conversa com pessoas mundanas, a gente é sempre cercado de amigos é um ambiente que faz o nosso pensamento. Geralmente sim. E a gente reclama depois, mas as nossas ações também estão contribuindo para os nossos pensamentos. E a Bíblia diz isso, né? Que os nossos olhos são as lâmpadas do nosso corpo. E se os olhos fossem as trevas, quão grandes serão as nossas trevas, né? Então, é muito claro. Então, para que a nossa mente seja renovada, a gente precisa alimentar ela de coisas boas, saudáveis. Não adianta a gente reclamar que vem pensamentos ruins se a gente não alimenta. A Bíblia diz lá em Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia está sendo muito clara. Está dando a receita, 90% do que os nossos pensamentos, do que nós devemos pensar e como ter pensamentos bons. E ao contrário de se deixar influenciar pelas coisas, pelo ambiente onde nós estamos, pela comida, vamos dizer, a comida mental que comemos, nós temos que buscar uma coisa importante, ter experiência com Deus. Porque quando nós ouvimos falar de Deus é uma coisa, mas quando nós vivemos um toque especial de Deus, nós temos um encontro com Deus, a nossa vida, a nossa mente, a nossa forma de pensar muda, porque Deus acaba influenciando tudo que nós fazemos. Sim. Tudo que nós pensamos. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter uma fase que a gente sai um pouco do que Deus quer, mas a gente vai prezar pelas coisas que Deus quer para nós. A gente pode evitar, né, experiências ruins, porque Deus nos deixou a sua palavra para isso, para que vencemos. Quando fugir do controle forem setas do diabo, às vezes tu nem procurou aquilo, aí sim, não foi algo que tu buscou, veio de Satanás. Mas tem muitas vezes são coisas que a gente busca, né? Sim. E é nessa que o versículo de Efésios 6,16 entra. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pelo escudo da fé nós podemos ir contra esses dardos do diabo. Quando a gente tem esse encontro com Deus, quando a gente luta todos os dias para não deixar o diabo, os pensamentos ruins ter lugar em nossa mente, quando um pensamento entra, a gente se percebe na hora e vai contra. A gente não deixa o espaço para esse pensamento tomar o lugar. A gente tem que contra-atacar. A gente não pode deixar a mente vazia. E se caso alguém tem dificuldade de controlar a mente e costuma deixar a mente passiva, é o momento de começar a pensar no que você está pensando. Pedir a ajuda do Espírito Santo para que o Espírito Santo lhe desperte quando vem essas flechas do inimigo. Porque às vezes a gente não percebe. E uma última coisa que eu gostaria de falar, que uma irmã falou para nós ontem, a irmã Valquíria, posso falar? Ela diz assim que ela sempre orou pela saúde mental dela. Isso me tocou tanto, porque a gente acaba não pensando nisso. Vamos tomar esse hábito, sempre ora pela saúde. Porque o ser humano é espírito, alma e corpo. A gente cuida do nosso espírito, da nossa relação com Deus, a gente cuida do nosso corpo e a nossa mente. Ora e estuda. Ora por isso. Então, a gente vai orar pela nossa mente todos os dias e usar a nossa mente de uma forma boa. Livros,
Tem muitos livros da Conteúdos Ramona, para entender a mente. Conteúdos bons, conhecer as nossas fraquezas, conhecer as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, ter um processo de autoconhecimento. Entender os outros. Com a oração, a busca em Deus. E a gente vai ter que parar por aqui e talvez colocar esse tema para outro programa. Mas eu agradeço a todos que assistiram. Infelizmente, não vamos conseguir ler os nomes dos irmãos, mas saibam que a gente é muito grato de vocês poderem estar aqui e assistir esse programa. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.